Olá, tudo bem? Me chamo Carlos, faço bacharelado em Ciência da Computação pelo Instituto Federal Campus Aracati. Iremos disponibilizar aqui neste canal vídeos nos quais implementamos os métodos para encontrar valores aproximados para as raízes de função. Estes métodos são estudados na cadeira de cálculo numérico por nós, e os primeiros métodos que iremos implementar aqui neste vídeo é a bissecção e a falsa posição. Vamos observar o que diz a literatura usada nesta cadeira. Bom, o que consiste nesses dois métodos? Eles são exatamente a mesma lógica por trás, a diferença está na forma como eles encontram o chute, que aqui é dado como um x, ou seja, ele quer saber que, dado um x, se aquele f de x será zero, sendo zero ele é uma raiz de função, ou seja, o y dele é zero e o x é um valor qualquer dentro do intervalo. Bom, mas qual é o intervalo? O intervalo entre A e B. Partimos do ponto de que os testes para aquele intervalo ser aceito já foram feitos. Vamos focar apenas em 3 pontos principais, que são a função, a implementação da função usada para se encontrar, o intervalo dado a ser calculado e, por último, o critério de parada. O que seria o critério de parada? Dado o intervalo, e o intervalo sendo ele reduzido e manipulado pelo método, aquela diferença do intervalo, ou seja, a diferença de A menos B, eu tenho que saber se essa diferença ela é menor do que o erro. Sendo ela menor do que o erro, se assume que qualquer valor dentro do intervalo, ele é um valor aproximado da raiz. Bom, para o método de bissecção aqui mostrado, esse valor é dado pela média de A e B. Ou seja, pegamos A e B e tiramos uma média. Graficamente seria isso aqui. Você soma os dois e divide por 2. E aí você tem um ponto médio, um valor aproximado, que é então testado pelos requisitos. Bom, e para falsa posição, ele então é gerado uma reta e é calculado nessa reta onde, para qual x dessa reta, o y é zero, ou seja, uma raiz. Em qual ponto nessa reta ela tocou o eixo x sem sair do eixo y. Bom, aqui está o método que consiste em multiplicação de A multiplica f de B menos B multiplica f de A, tudo isso dividido por f de B menos f de A. Vamos agora então à implementação. Bom, aqui está a implementação. A implementação foi feita em linguagem C, o arquivo em .h e o arquivo .c para teste. Iremos disponibilizar os dois no GitHub no link aqui abaixo. E vamos começar a discutir. Bom, eu disse anteriormente que era necessário a função, ou seja, implementar a função que será testado. Outra função que calcula o módulo, para o caso da falsa posição. E também para o caso da falsa posição, um cálculo de x. Vou explicar pelo método da bissecção e depois o método da falsa posição, que a diferença é apenas uma linha. Bom, você vai precisar do valor A, do valor B e do erro para critério de parada. Você precisa saber se ou A ou B é o f negativo, ou seja, se o f de A é negativo, ou o f de B, que é feito aqui, testando se o f de A ele é menor do que zero, sendo ele negativo, aqui tem que ficar como falso. Sendo ele positivo, aqui fica como verdadeiro. Calculamos um primeiro chute para o x, usando o que é dado pelo método, que é a soma dos dois valores e a divisão por 2, ou seja, a média, e temos uma variável para guardar o resultado. Como ele é um método interativo, vai ser feito sucessivos cálculos com esses valores, até que se encontre o valor e se obtenha o critério de parada, que sendo ele o critério aqui usado em cima, que é a diferença do intervalo, visto que é menor do que o erro. E agora calculamos então o resultado da função dado o x calculado aqui em cima. Bom, calculamos essa função, ele vai servir para quê? Para manipulação dos valores. Porque como ele veio de um valor e entrou aqui, quer dizer que os valores do intervalo não atendem a esse requisito.
são muito grandes, estão muito longe do valor real. Então ele vai entrar aqui, vai calcular o valor, a função em x. Depois percebemos esses dois blocos if para quê? O primeiro bloco if é para todo valor se o a for positivo, e aqui para se o a for negativo. Sendo a positivo e o resultado também positivo, é colocado no a o valor de x. Caso o resultado dê negativo, é colocado então em b. Aqui no caso é o contrário. Caso o valor aqui dê positivo, ele é colocado em b, e caso aqui o valor dê negativo, ele é colocado em a. Pela descrição a gente pode observar que, sendo os dois iguais, é em b. Sendo eles diferentes, sendo os dois iguais é em a, sendo os dois diferentes é em b. E no final ele recalcula o valor para o próximo chute e vê se esse valor, se esse intervalo que foi aqui gerado, atender a observação aqui, ele aqui encerra, ele, após calcular esse valor de x, ele se encerra e ele dá então o próximo looping, que seria retornar o valor de x para a função que o chamou. A diferença entre os dois métodos, o falsa posição e o bissecção, é que no falsa posição a forma de se encontrar o x é uma forma diferente. O cálculo de x ele vai receber o a e o b e é aplicado aquela fórmula lá. A multiplicação de a por f de b menos b f de a e dividido pela f de b menos f de a. Pronto, dessas duas formas a gente pode ver os métodos que são aplicados e podemos ver que através da programação é possível implementar métodos que usamos em matemática. O próximo vídeo a gente irá discutir a implementação do método de ponto fixo.